Boa noite aos novos vereadores e público presente. Câmara Municipal de Manduri, 7ª sessão extraordinária de 30 de maio de 2025. Invocando a proteção divina e a venda do regimental de vereadores, estando ausente o vereador Cícero Aparecido de Barros, declaro aberta essa sessão extraordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 48 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 4, 2025, substitutiva ao projeto de lei complementar número 7. Boa noite, presidente Rafael. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite ao público presente nesse auditório e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Parecer 48 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda substitutiva número 04 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 07 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da providências correlatas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. A presente emenda visa adequar a realização da promoção por mérito dos servidores do Executivo. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 004 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá do voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Emílio da Silva Blasio, secretário. Está em discussão a emenda. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Emílio que faça o sorteio. Juliano Gabriel Venturelli. Sim. Marcelina Pereira de Moraes. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Sérgio Renato Messias Bright. Sim. Emílio da Silva Blasio, sim. Tiago Aparecido Barreiros. Sim. Leandro Francisco Sampaio. Sim. Edivaldo Pellegrini. Sim. Cícero Aparecido de Barros, ausente. A emenda número 4 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer 49 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 5 de 2025, aditiva ao projeto de lei complementar 7.
Parecer 49º da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo a emenda aditiva número 5 de 2025, de autoria do vereador Leandro Francisco Sampaio, ao projeto de lei complementar número 7 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das providências correlatadas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 5 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria dispostas em lei complementar, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 27 de maio de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordo os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Leandro que faça o sorteio. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro, sim. Vereador Serginho. Sim. Vereador Cícero, ausente. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Juliano. Sim. A emenda número 5, 2025, foi aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 50 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 6, 2025, aditiva ao projeto de lei complementar 7. Parecer 50 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda aditiva número 06 de 2025, de autoria do vereador Leandro Francisco Sampaio, ao projeto de lei complementar número 007 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da providências correlatas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 006 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 27 de maio de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Tiago que faça o sorteio. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Sérgio Messias. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Cícero, ausente. Vereador Juliano. Sim. Vereador Tiago, sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Rafael. Sim. A emenda número 6 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer 51 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 7 de 2025 aditiva ao projeto de lei complementar 7. Parecer 51 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo a emenda aditiva número 7 de 2025, de autoria do vereador Leandro Francisco Sampaio, ao projeto de lei complementar número 7 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreira e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das providências correlatadas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 7 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovado, por se tratar de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 27 de maio de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordo os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. Seguir passaremos a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina que faça o sorteio. Vereador Serginho. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Cícero, ausente. A emenda número 7 de 2025 foi aprovada por unanimidade.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 52 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 9, 2025, aditiva ao projeto de lei complementar número 7. Parecer 52 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda aditiva número 09 de 2025, de autoria do vereador Leandro Francisco Sampaio, ao projeto de lei complementar número 007 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras correlatas, e da providências correlatas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 009 de 2025, lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Sérgio que faça o sorteio. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Cícero, ausente. Vereador Rafael. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Sérgio, sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Juliano. Sim. A emenda número 9, 2025, foi aprovada por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer 53 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 11, 2025, aditiva ao projeto de lei complementar 7. Parecer 53º da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo a emenda aditiva número 11 de 2025, de autoria do vereador Leandro Francisco Sampaio, ao projeto de lei complementar número 7 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da providências correlatadas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico.
Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 11 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 27 de maio de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator, concorda os demais membros, Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina que faça sorteio. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Cícero, ausente. Vereador Juliano. Sim. Vereadora Marcelina, sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Serginho. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Tiago. Sim. A emenda número 11 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 54 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 13 de 2025, substitutiva ao projeto de lei complementar número 7. Parecer 54 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda substitutiva número 013 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 007 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e dá providências correlatas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 13 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator, concordam os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passando na votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Tiago que faça sorteio. Serginho Messias. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Tiago, sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Juliano. Sim.
Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Cícero, ausente. A emenda número 13 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer 55 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 14 de 2025, substitutiva ao projeto de lei complementar 7. Parecer 55º da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo a emenda substitutiva número 14 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 7 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das providências correlatadas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação da emenda substitutiva número 14 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por se tratar de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Leandro que faça o sorteio. Vereador Juliano. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Leandro, sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Cícero, ausente. Vereador Edivaldo Pellegrini. Sim. A emenda número 14 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 56 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 15 de 2025, substitutiva ao projeto de lei complementar número 7. Parecer 56 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda substitutiva número 015 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 007 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e dá providências correlatas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025,
realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 015 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Emílio que faça sorteio. Rafael Pereira da Silva. Sim. Sérgio Messias. Sim. Marcelina Pereira de Moraes. Sim. Cícero Aparecido de Barros, ausente. Tiago Barreiros. Sim. Leandro Sampaio. Sim. Edivaldo Pellegrini. Sim. Emílio da Silva Blasio, sim. Juliano Gabriel Venturelli. Sim. A emenda número 15 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer 57 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 16 de 2025, substitutiva ao projeto de lei complementar 7. Parecer 57º da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo a emenda substitutiva número 16 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 7 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das providências correlatadas. A emenda em questão foi lida na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 26 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 16 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por se tratar de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável, de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordo os demais membros. Emílio da Silva Blasio, vereador. Está em discussão a emenda. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Leandro que faça sorteio. Como vota o vereador Emílio? Sim. Como vota o vereador Rafael? Sim. Como vota a vereadora Marcelina? Sim. Como vota o vereador Edivaldo? Sim. Como vota o vereador Leandro? Sim.
Como vota o vereador Juliano? Sim. Como vota o vereador Cícero? Ausente. Como vota o vereador Tiago? Sim. E como vota o vereador Sérgio? Sim. A emenda número 16 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 58 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 18 de 2025, substitutiva ao projeto de lei complementar número 7. Parecer 58 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda substitutiva número 018 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 007 de 2025, o qual dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e dá providências correlatas. A emenda em questão foi lida na 6ª sessão extraordinária de 2025, realizada em 30 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 018 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 30 de maio de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Tiago que faça sorteio. Vereador Leandro. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Tiago, sim. Vereador Sérgio Messias. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Cícero, ausente. Vereador Juliano. Sim. A emenda número 18 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei complementar número 7, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreira e o quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. Parecer que
59º da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei complementar 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreira e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das providências correlatadas. A proposta em questão foi lida na 7ª sessão ordinária de 2025, realizada em 12 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10º. Segundo o artigo 44, primeiro da LOM, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, que pelo princípio da simetria aplica-se ao prefeito, também estão previstas na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação, extinção e alteração de cargos, funções e comissionados, além de alterar a estrutura administrativa do Executivo. É certo que a criação e extinção de cargos, estrutura administrativa, etc., constitui inequívoca formulação de política geral, que estão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Consiga-se que, para o efeito provimento dos cargos criados, será necessário a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 7 de 2025, juntamente com as emendas apresentadas, as quais têm parecer em apartado. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 30 de maio de 2025, Emílio da Silva Blas, o relator, concorda os demais vereadores. Edivaldo Pellegrini, vereador, Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 37º da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei complementar número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreira e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das providências correlatadas. A proposta em questão foi lida na 7ª sessão ordinária de 2025, realizada em 12 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação, extinção e alteração de cargos, funções e comissionados, além de alterar a estrutura administrativa do Executivo. Sendo assim, a criação desses novos cargos, funções e comissionados implica aumento de despesa, o que faz incidir o disposto na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16º e 17º exigem as seguintes medidas. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício
no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15º, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, 2001, página 47, estimar o impacto orçamentário financeiro é identificar, neste caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que se diz respeito ao valor, mas também se aumento implica na não execução de outras despesas, ou na hipótese de tal aumento, se somar as despesas já existentes, qual seria a fonte a financiá-lo. O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização. Ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, 2001, página 158, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador de despesa, mas por outros órgãos ou agente a fim de se efetive o controle sobre essa função. Fonte: Nascimento, Cláudio, Acompanhamento da Execução Orçamentária, Rio de Janeiro, IBAN 2001. Consigna-se que para o efeito provimento dos cargos criados será necessária a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 7 de 2025. Por se tratar de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável, de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 30 de maio de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordo os demais membros, Leandro Francisco Sampaio, vereador. Parecer 16º da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei complementar 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, planos de carreira e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das providências correlatadas. A proposta em questão foi lida na 7ª sessão ordinária de 2025, realizada em 12 de maio de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação, extinção e alteração de cargos, funções e comissionados, além de alterar a estrutura administrativa do Executivo. Consigna-se que, para efeito provimento dos cargos criados, será necessária a realização do concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 7 de 2025. Por se tratar de matéria disposta em lei complementar para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável, de maioria absoluta dos membros, sendo voto nominal. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 30 de maio de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordo os demais membros. Tiago Aparecido Barreiros, vereador. Marcelina Pereira de Moraes, vereadora. Está em discussão o projeto de lei complementar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet. Primeiramente, presidente, gostaria de dizer que esse projeto
É um projeto bem complexo, né? Que trata da criação de novos cargos, também de uma regularização do apontamento da promotoria e também sobre a regularização da complementação salarial dos funcionários públicos do município. E foi discutido por essa Câmara, eu acho que em quase 40 dias, né? Foi apresentadas emendas, teve discussão que não teve consenso, depois houve discussões que nós chegamos a um consenso, teve reunião, o prefeito municipal esteve nessa Câmara, atendeu algum pedido nessa última semana de reunião, e assim, eu acredito que a maioria dos vereadores estão de acordo. Gostaríamos que tivesse mais algumas mudanças, mas não acredito que não há tempo hábil ainda, porque aí demoraria mais um mês para essa discussão e para os funcionários que acabaram sendo exonerados e também perderam suas gratificações, e o próprio pessoal que recebe a complementação ficaria mais um mês sem estar recebendo essa complementação salarial. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, que teve a sensibilidade de estar pautando esse projeto para a votação de hoje, a pedido de alguns vereadores e também de alguns funcionários públicos. E é isso aí. Gostaria de parabenizá-lo e agradecer. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, vereadores, boa noite, público presente. Assim, é uma honra a gente estar aqui para votar esse projeto, porque esse projeto ele vem para reestruturar essa estrutura que já estava bem arcaica, né? 2013, né? Que tinha sido feita essa reestruturação, e ela extingue os complementos, né? Pelo menos por enquanto. Ela coloca uma espinha dorsal nova na estrutura dos funcionários. Ela vem para modernizar a estrutura dos funcionários da Prefeitura de Manduri. E eu acho que é muito benéfico, acho que vai ser aprovado por unanimidade. Foram feitas emendas corretivas em algumas coisas que a gente achou que deveria ser atualizado, modernizado. Não teve nenhuma emenda no sentido de atrapalhar o projeto, as emendas foram todas no sentido de modernizar o projeto, deixar ele mais ágil e claro e transparente. Então, assim, o que eu quero dizer para o público presente que aqui se encontra é que, a partir do dia 1º, as coisas vão voltar ao normal e já será com as novas atualizações do projeto. O prefeito esteve aqui, como o vereador Emílio disse, se ficou à disposição para corrigir qualquer coisa que tenha passado batido, que alguém já viu, o Dr. Vinícius já viu algumas coisinhas, eu também já vi alguma coisinha, a Marcelina já viu também, então o prefeito já está, a gente já conversou com ele na tarde de hoje, ele já está ciente e já está disposto também a corrigir o que tiver de ser corrigido já na próxima sessão, ele já falou que vai mandar. Então, assim, eu estou bem satisfeito, espero que seja aprovado por unanimidade o projeto. Boa noite mais uma vez, vereador Rafael, presidente da mesa e da casa. Boa noite, vereador Juliano. Boa noite, nobres colegas vereadores desta Câmara. Boa noite a todos os presentes nessa sessão no auditório desta Câmara. Uma referência especial ao ex-vereadores Meire e Mingardi, que nos dão a honra da sua presença. Obrigado. Ao nosso diretor jurídico, Dr. Vinícius, aos funcionários, aos presentes, funcionários da Prefeitura. Eu, sinceramente, pela complexidade do projeto,
pelas discussões, pelo que já comentamos, discutimos e conversamos aqui internamente na Câmara e aí na rua com os munícipes, eu esperava a casa cheia. Hoje eu esperava que aqui parece que tem 120 cadeiras, 115, 120. Eu achei que não fosse ter cadeira para todo mundo. Tamanha a importância, né, a sensibilidade do projeto, né, das mudanças. Enfim, eu fiz uma conta por cima aqui, mais ou menos uns 16, 17 aqui. Acredito que sejam todos funcionários da nossa prefeitura. Enfim, nós nos debatemos aqui, estamos aqui há quase um mês aqui discutindo quase que diariamente esse projeto. E a Prefeitura Municipal conta hoje com aproximadamente 420 funcionários. E nós temos aqui, não temos 20. Mas, vamos lá. Para não me alongar, eu escrevi o meu voto aqui. Confiança que eles têm em nós, vereador. É isso aí. Mas eu esperava a casa cheia, sinceramente, viu, vereador Leandro? Mas tudo bem. Até para ser mais objetivo, eu vou ler aqui a justificativa do meu voto, fazendo alguns esclarecimentos aqui. Em meados do ano passado, para ser mais exato, em 25 de junho, a Justiça Paulista, através do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declarou a inconstitucionalidade das leis complementares 1723 de 2013 e com alteração da Lei Complementar 2394 de 2022, que determinou ao Poder Executivo Municipal, entre outras providências, que exonerasse todos os empregados, funcionários, servidores e agentes públicos municipais que exerciam seus cargos de forma comissionada. São os famosos assessores 1, 2, 3 e 6, os chefes de setor 1, 2, 3 e 6 e os chefes de equipe 1, 2, 3 e 6, totalizando 36 funcionários, motivo de tanta conversa e tanta polêmica ao longo de todos esses anos. Por se tratar de ano eleitoral, o ano de 2024, ficou acordado que a ordem judicial fosse cumprida no próximo exercício, nesse ano, 2025, com o prazo de 120 dias, 4 meses, contados a partir de 1º de janeiro desse ano, 1º de janeiro até 31/4. Em 25 de abril, o Poder Executivo Municipal enviou e protocolou nesta Câmara Municipal o projeto de lei complementar 007/2025, o qual estamos discutindo e votando hoje, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa, os planos de carreiras e os quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e dá outras providências correlatas, conforme vocês já ouviram aqui na leitura, que foi lida na sessão ordinária de 12 de maio de 2025, neste plenário. Desde que chegou a esta Casa Legislativa, nós, os 9 vereadores, estamos conversando, discutindo e debatendo exaustivamente o projeto de lei em questão, analisando com muita calma, critério, isenção e imparcialidade, com o único objetivo de sermos o mais justos possíveis, evitando cometer injustiças e sem prejudicar nenhum empregado, nenhum funcionário público municipal. É um projeto bastante complexo e muito polêmico, além de ser muito sensível, já que diz respeito à estrutura administrativa municipal, planos de carreira e quadros de pessoal da Prefeitura Municipal, que atualmente conta com mais ou menos 420 empregados, modificando e alterando cargos, vencimentos, salários, remunerações, referências, funções, promoções, gratificações, etc. Trata de um projeto de lei, o 007, famoso, de 2025, é muito extenso. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 200 páginas de projeto. Ao todo, são 108 artigos, divididos em 6 capítulos, das disposições preliminares, da estrutura administrativa, das atribuições dos órgãos da administração direta, das atribuições da administração indireta, da estrutura administrativa e delegação de competência,
do regime do trabalho e previdência. É extenso. São 13 subseções, onde constam os órgãos da administração direta, que é o gabinete do prefeito, 12 departamentos, atualmente são 9, estão sendo criados mais 3, e a chefia de gabinete do prefeito. O projeto também trata da contratação de servidores por tempo determinado, da escala de vencimentos e salários, do abono de serviço especial, da jornada de trabalho, das substituições, do adicional por tempo de serviço, do adicional por sobreaviso, da gratificação por desempenho de função, do adicional de insalubridade, da promoção por mérito, do sistema previdenciário, dos direitos e deveres dos servidores municipais e também a das disposições finais e transitórias. É extenso o projeto. Fazem parte desse projeto 13 anexos e seus enquadramentos. 13. Descrições de cargos e funções. Se eu não errei na conta, são 102 descrições de cargos. Foram lidas, viu, pessoal? Eu li o projeto várias vezes. São 13 quadros com os organogramas da estrutura organizacional administrativa. Nós, todos os vereadores aqui, lemos várias vezes, e vocês, como funcionários e a população em geral, tem que tomar conhecimento também. Está disponível no site, tá, da Câmara. Projeto de Lei número 007 de 2025. São 8 páginas com estudo do impacto orçamentário e financeiro referente à reestruturação para o exercício de 2025. Uma mudança desse tamanho, dessa extensão, vereador Tiago, vai causar um impacto orçamentário e financeiro razoável. Na reunião que tivemos aqui, nenhum de nós poderíamos prever qual vai ser o tamanho desse impacto, mas o projeto está aí. E para finalizar, sobre o projeto, foram 33 leis revogadas. 33. Não é bingo, mas é a idade de Cristo. Foram protocoladas várias emendas ao projeto por vereadores dessa casa. O vereador Leandro fez várias emendas, o vereador Rafael, a mesa dessa casa, a própria Câmara, desde o início de sua tramitação. Após o envio de ofício enviado ao chefe do Executivo, que até então não tínhamos conversado pessoalmente com ele, a Câmara enviou o ofício e ele esteve aqui para conversar com a gente. Nos reunimos, Executivo e Legislativo. Agora, essa semana, terça-feira, dia 27. Dia 27, terça-feira à tarde, nós reunimos com o prefeito. Estivemos reunidos aqui na Câmara, prefeito, Paulo Roberto, e a diretora de Governo e Gestão Pública, que é a Maria Tereza. E nós, todos os vereadores, com exceção do Serginho, que não tinha tomado posse ainda, para discutirmos e tirarmos várias dúvidas, muitas dúvidas, de vários tópicos referentes ao citado projeto de lei. Nesta mesma tarde, ficamos sabendo que o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Piraju, encaminhou um despacho ao Executivo Municipal, terça-feira, que cumprisse a determinação da Justiça de exonerar, que o prazo já tinha se expirado, né? O prazo foi até dia 31 de abril, e na terça-feira veio a determinação de exonerar todos os funcionários, os empregados ou os agentes públicos municipais que estavam exercendo cargo de forma comissionada, num total de 28 funcionários, conforme o Diário Oficial de 28/5. Com a aprovação desse projeto de lei, nenhum funcionário público municipal deverá ter seu registro em carteira profissional de trabalho, que da Prefeitura é o regime CLT, com o valor do seu salário de referência, com um valor menor que o salário mínimo nacional, que hoje é R$ 1.518, conforme vem sendo feito por muitos anos, por muitos mandatos, que era um pedido de praticamente todos os funcionários, e passou-se o tempo
e ninguém tomou providência, fica o salário, o funcionário registrado com valor menor, com aquele bendito complemento, né? Que causa prejuízo ao funcionário, com certeza. Porque o funcionário é registrado com salário de referência inferior ao salário mínimo. Um exemplo aqui, é registrado com R$ 1.000 e tem um complemento dos 518 até chegar no valor mínimo do salário mínimo. Com esse projeto, vocês, funcionários, não terão aumento salarial. Nós não estamos aqui em nenhum momento, nós falamos em aumento, o prefeito esteve aqui, não é um projeto que visa aumentar salário. Mas vocês vão ser beneficiados porque o salário de vocês, referência, será registrado em carteira com o salário mínimo de referência, atualmente R$ 1.518. O mesmo terá um ganho real, pois todos os reflexos trabalhistas, vocês não terão aumento no salário, mas terão os reflexos trabalhistas. Ao invés da referência ser sobre R$ 1.000, vai ser sobre R$ 1.518 ou alguma coisa nesse sentido. Os reflexos trabalhistas entende-se férias, 13º, fundo de garantia, os quinquênios, quem tem direito, as horas extras, a sexta parte, as periculosidades, as insalubridades, enfim, todos os direitos que os funcionários públicos municipais têm. Terão como referência o salário mínimo integral registrado na carteira profissional, conforme manda a CLT. Então, o funcionário público municipal não terá mais o bendito complemento em seu salário. Será registrado com o salário mínimo integral, com todos os reflexos trabalhistas, sem aumento, mas terão um ganho real. E para concluir, ontem à tarde, nós tivemos aqui na Câmara, eu e mais alguns vereadores, estivemos aqui na Câmara Municipal reunidos com o Dr. Vinícius, que é o nosso procurador jurídico, para propormos mais algumas emendas. Eram umas 7, 8, mais ou menos, ao projeto de lei em questão. Está tudo dentro do prazo e tudo dentro da forma regimental. Essas emendas somente seriam protocoladas na segunda-feira, que pela complexidade das mudanças, não daria tempo de terminar ontem. Quinta-feira, ela seria protocolada na segunda, dia 6, que seriam lidas na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, que vai ocorrer no dia 9/6. Para quem não sabe, as sessões ordinárias ocorrem todas as segundas e quartas-feiras de todo mês. É uma data já estipulada. As segundas e segundas-feiras do mês. Vocês estão todos convidados a participarem, tá? Que passando pelas comissões, que são 3, e aprovadas em plenário, seriam votadas na sessão da segunda-feira do mês de junho, dia 23. E se aprovadas as emendas e também o projeto de lei, o mesmo entraria em vigor somente em julho, porque essa lei, se aprovada, entra no mês subsequente. Se o referido projeto de lei, eu estou dando uma explicação, viu, pessoal, contando toda uma história aqui para vocês entenderem, e o projeto está à disposição, e se alguém tiver dúvida, pode procurar qualquer um de nós aqui, que nós estamos sempre à disposição. É que a gente ouve tantas conversas na rua aí, sem sentido, e tantos boatos. Se o referido projeto de lei em questão, que é o projeto de lei 007 de 25, não for votado e aprovado ainda este mês de maio, hoje, que é o último dia útil, até hoje, dia 30, sexta-feira, os funcionários públicos municipais teriam parte de seus salários, vencimentos, remunerações, cortados no mês de junho, que são os comissionados. Para não causarmos transtornos e prejuízos financeiros a nenhum funcionário público municipal, que não é essa a intenção da Câmara, nunca foi, muito pelo contrário, nos reunimos ontem à tarde aqui na Câmara, com o presidente desta casa, vereador Rafael, que está aqui ao meu lado, o procurador jurídico da Câmara, o Dr. Vinícius, que está de camiseta branca ali ao fundo, ao lado do... Obrigado pela presença, viu, vereador? Ex-vereador e assessor parlamentar, Cristiano. Obrigado pela presença. E decidimos que o melhor caminho, a melhor escolha, a melhor decisão, que nas nossas vidas, pessoalmente, e aqui, como legisladores, como parlamentares,
nossas decisões são difíceis, viu, gente? Não é fácil, não. A gente passa dias e noites, eu não sei os outros colegas, mas faz várias noites que eu não durmo direito pensando nesse projeto aqui, de tomar a melhor decisão. Sempre pedindo as bênçãos de Deus para que eu tome a melhor decisão, que é, a partir das nossas decisões, das nossas votações aqui nessa casa, nesse plenário, que define, que regulam a vida do cotidiano de todos nós, né? Que antes de sermos cidadãos, antes de sermos vereadores, nós somos cidadãos. E decidimos que o melhor caminho, escolha e decisão para o momento seria marcar uma audiência extraordinária para hoje. Esta que estamos presentes aqui. E decidimos não protocolar, então, mais emendas no projeto, votar as emendas já propostas, viu, vereador Leandro? E votar o projeto de lei, ir para votação. Para que, se aprovado em plenário, que é a tendência, comece a vigorar no próximo mês de junho, segunda-feira. E dessa forma, não causar prejuízos a ninguém, a nenhum funcionário. Essa é a nossa preocupação. Já que não é culpa do funcionário o Poder Executivo não ter cumprido a determinação judicial no prazo acordado, que era 31 de abril, ele cumpriu agora no dia 27, e menos ainda dessa Câmara Municipal, por não ter votado e não ter aprovado também o projeto. Não é o ideal, mas é o que temos. Temos muitas, eu particularmente tenho muitas ressalvas, tenho muitas objeções, muitos questionamentos, e iria apresentar as emendas. Mas é o que temos no momento. Foi feito o projeto, foi discutido, exaustivamente discutido. As pessoas pensam, o vereador trabalha só 2 dias na Câmara. Se candidatem, é meu primeiro mandato, passe pela campanha, consiga os votos necessários, né? Rafael, você que está 4 mandatos aqui, 16 anos, não é fácil, viu, gente? Não é fácil porque é das nossas decisões que é daqui que são discutidas, são votadas as leis que norteiam a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então não é o ideal, mas é o que temos no momento. Vamos trabalhar para melhorar, viu, vereador Juliano? E ficarmos atentos e fiscalizar sua correta aplicação. A função do vereador, agora concluindo, a função do vereador é estar sempre ao lado da população, defendendo seus interesses e seus direitos, principalmente dos menos favorecidos, buscando sempre o bem-estar e a justiça social da nossa comunidade a qual pertencemos, da nossa comunidade manduriense. É mais um projeto polêmico, já foi do asilo dias atrás, meses atrás, bastante polêmico, e agora esse, e nesse mandato, nos próximos anos, vários projetos, né, Leandro? Serão polêmicos, mas estaremos aqui para discutir, para conversar, para trocar ideias, para a gente parlamentar, para a gente é o poder da conversação, né, Mingard? Da conversação, do convencimento. O Serginho que está chegando agora, bem-vindo, viu, Serginho? Que Deus te ilumine no seu mandato. E para concluir, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine e nos proteja. O meu voto é favorável. Eu vou votar a favor do projeto, com várias ressalvas. Correndo-se o risco aí, se a gente não aprovar, o chefe do Poder Executivo pode retirar o projeto, encaminhar um novo projeto aqui à Câmara, cumprindo a determinação da Justiça, e jogar a batata quente no nosso colo, Emilhão. Simples assim. Manda o projeto, cumpre-se a Justiça, e, mandei o projeto para a Câmara não aprovou. E aí? A responsabilidade recairia a nós, vereadores. Então, eu sou favorável, com algumas ressalvas, iria fazer as emendas, abrir mão, eu mais alguns vereadores, abrimos mão das emendas para que tramitasse
para que viesse para votação hoje e que seja aí o começo de uma nova fase aí, acabe com essa complementação e vamos fiscalizar o executivo, que é essa a nossa função, para que implemente essa lei e vamos procurar melhorar. Tudo pode ser melhorado, né? Tudo na vida pode se melhorar. É assim que eu penso, é assim que eu voto. Eu sou favorável ao projeto de lei. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos ex-vereadores, Cristiano, Meire, Migardi, a presença do nosso jurídico da casa. Acabei passando batido na discussão das emendas, sobre a emenda que eu fiz, né, juntamente o jurídico, e viu e apontou, sobre a gratificação por mérito. Aqui na rua estão falando que eu tirei os 40%, que não sei o quê. Gente, o projeto está aqui, ó. Ele mandou os 40%, só que essa lei ela não é regulamentada. Já começa por aí. Quem tem esse direito aqui é os funcionários antigos. Os mais de 2009 para cá, acho que não tem direito dessa lei, porque ela não é regulamentada. E o que a gente fez foi regulamentar ela. Que a partir do ano que vem, o funcionário tem o direito de ser avaliado por mérito. Ele vai ter o direito de ser avaliado de 0 até 4% do salário. Vai ser formado na comissão e ele vai ter direito. Isso aí é um aumento real. Outra coisa, gente, a gente não está discutindo aqui um aumento real e nem reajuste de salário. Aqui é simplesmente a reorganização da estrutura administrativa. Né? O prefeito está cumprindo uma ordem judicial também, né? Já vem do ano passado. Demorou um pouquinho para mandar, mas mandou, né? Em cima da hora aí, mas mandou. É que nem o meu amigo Morcego falou. Não é o ideal, não é o que a gente queria. Né? Mas quando ele mandar um projeto que seja de reajuste, né, no salário, aí é outra conversa. Eu não posso discutir aqui em aumento de salário e reajuste, que a gente não está falando sobre isso. A gente está falando só sobre a estrutura da prefeitura. Então, deixar bem claro isso, gente, que aqui não tem aumento, não tem reajuste, nada. Mas eu tenho certeza que vai ter bastante reflexo, né? Principalmente para o pessoal que vai receber agora, não vai ter mais complementação, e sim o salário mínimo. Isso vai refletir nas horas extras da pessoa, no 13º, nas férias, quinquênio, sexta parte. Então, assim, gente, os mais novatos não vai ter tanta diferença. Mas quem tem 5 anos para frente vai ter diferença. Vai ter um aumento real. Aí sim aumento. Então não tem como a gente falar de aumento aqui, que a gente não sabe quanto cada um vai ter. Um pode ter 50, outro pode ter 100, outro pode ter 200, outro vai ter 300, que eu já vi hoje, 400, dependendo. Então, gente, é isso aí. Então, não é o que a gente queria, né? Vamos trabalhar assim, para o prefeito mandar, para que seja feito um aumento salarial nas referências. Aí é diferente. Aí a gente vai discutir sobre reajuste salarial. Senhor presidente, só para registrar que o projeto, né, como fala aí, da reestruturação dos cargos em comissão, ele foi através, sim, de uma ordem judicial, mas que nessa ordem judicial não está a obrigatoriedade do prefeito mandar o projeto aqui para estar aí regularizando a complementação. Então, a complementação ele colocou junto nesse projeto, inclusive no próprio plano de governo dele em campanha, ele colocou que ia estar regularizando e revisando a complementação salarial e também as questões da reestruturação dos cargos da prefeitura. A decisão judicial é somente para os cargos comissionados. Esqueci de citar isso aí também, que é um desejo dos vereadores antigos, que fosse retirada essa complementação. A gente está lutando por isso desde 2008. Agora chegou na casa, infelizmente veio tudo de uma vez, né? 2013, né? 2013.
veio tudo junto. Então, gente, não tem como a gente votar separado os projetos. Aqui a gente está falando sim hoje, é para os 3 projetos juntos. Né? Eu gostaria que fosse separado, porque daí daria para a gente ter mais colocação. Mas veio, gente, assim a gente tem que votar assim. É como o Morcego falou, ficar debatendo muito com o prefeito, ele retira o projeto, aí ele vai mandar só os que tem que ser mandado, e o restante vai ser prejudicado. E nisso quem ia levar a culpa é os vereadores. Como sempre, os vereadores levam a culpa. Então é isso aí, gente. Seguir, passando da votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina que faça o sorteio. Rafael. Sim. Cícero, ausente. Juliano. Sim. Marcelina, sim. Serginho. Sim. Edivaldo. Sim. Tiago. Sim. Emílio. Sim. Leandro. Sim. Lançar a sorte. O projeto de lei complementar número 7, 2025, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária.